Ela estava coberta de graxa, com o rosto suado e as mãos calejadas. Ninguém ali fazia ideia de quem ela realmente era. Entre risos abafados e olhares de desprezo, uma jovem mecânica negra era tratada como invisível. Ou pior, como um erro no sistema. Mas o que nenhum deles sabia é que aquela mulher silenciosa carregava um segredo capaz de virar o mundo deles de cabeça para baixo. E quando a verdade viesse à tona, não haveria cargo, terno ou sobrenome que conseguisse protegê-los do que estava prestes a acontecer. O relógio marcava 6h45 da manhã, quando Maia parou sua caminhonete antiga em frente à concessionária. O vidro da frente ainda guardava vestígios do sereno da madrugada, e o ar carregava aquele cheiro úmido de asfalto novo, típico das ruas do bairro rico, onde a empresa estava instalada. Ela desligou o motor, pegou sua mochila e respirou fundo. Na fachada da loja, o nome da marca de carros de luxo brilhava em letras metálicas. Era o tipo de lugar onde o silêncio era a regra e o dinheiro, o idioma oficial. Maia sabia que não seria fácil. Tinha trabalhado duro para chegar ali. Anos de estudo, trabalho pesado em oficinas pequenas, troca de peças sob o sol quente e graxa até nas unhas. Mesmo assim, quando soube que havia uma vaga aberta naquela unidade da montadora, se preparou como quem vai para um campo de batalha, não por medo do trabalho, mas pelas barreiras invisíveis que sabia que enfrentaria. Entrou pela lateral do prédio, onde os funcionários técnicos acessavam os vestiários. Vestiu o macacão escuro, prendeu os cabelos num coque apertado e seguiu para a área da oficina. O ambiente era amplo, limpo, com pisos brilhantes e baias equipadas com ferramentas modernas, cada uma marcada com o nome do mecânico responsável. Ela foi recebida pelo supervisor técnico, um homem grisalho chamado Rick, que fez uma rápida apresentação formal, sem contato visual direto. "A mecânica nova?" perguntou um dos rapazes ao fundo, assim que ela passou pela primeira baia. "Acho que ela se perdeu no setor", respondeu o outro rindo baixo. Ela não respondeu. Guardou suas coisas no armário, calçou as botas e pegou a prancheta que o supervisor deixara em sua estação. Primeiro dia. Revisão completa de um Audi A8, recém-chegado para inspeção de rotina. Um bom começo. Enquanto fazia a leitura dos sensores e verificava os freios, sentia os olhares laterais. Nenhuma agressividade direta, não ainda, mas aquele tipo de observação muda, que parece medir a pessoa como se ela fosse um erro. Durante o intervalo da manhã, sentou-se numa das mesas do refeitório. Os outros 5 mecânicos estavam em outra mesa conversando sobre futebol e apostas, sem sequer cumprimentá-la. Jenna, a recepcionista, foi a única que trocou algumas palavras com ela, perguntando se estava se adaptando. Maia sorriu, agradeceu e seguiu comendo em silêncio. À tarde, foi chamada para acompanhar a inspeção de um carro mais delicado, um BMW Série 7 com falha no sistema elétrico. Ela identificou o problema rapidamente, um conector mal encaixado no módulo central. Rick observava de longe. Quando terminou o serviço, ele anotou algo no tablet e virou as costas, sem dizer uma palavra. No final do expediente, Maia foi até o armário, guardou as ferramentas e saiu pela mesma porta lateral por onde entrou. Ninguém se despediu. No segundo dia, a resistência ficou mais evidente. O mecânico da baia ao lado, um sujeito loiro chamado Brian, começou a deixar ferramentas espalhadas propositalmente perto da estação dela. Comentários como "mulher não foi feita para levantar motor" ou "mãos delicadas não aguentam torque" começaram a surgir, sempre em tom de piada. Maia continuava trabalhando em silêncio. Não discutia, não rebatia. Sabia que, se levantasse a voz, viraria o problema da equipe. Então, respondia com entrega. Carros impecavelmente revisados, diagnósticos limpos, testes completos. Mas, mesmo assim, o clima só ficava mais pesado.
Os clientes também reagiam. Alguns homens olhavam com estranhamento quando viam Maia se aproximar com as chaves ou com a prancheta de verificação. Um deles chegou a dizer em voz alta que preferia alguém com mais experiência. Ela não discutiu. Chamou outro técnico e voltou para a baia. No quarto dia, ao tentar acessar um sistema eletrônico de um carro híbrido, percebeu que os códigos de acesso haviam sido trocados. Era o mesmo terminal que usara 2 dias antes. Rick disse que não sabia do que se tratava e que talvez ela devesse confirmar os procedimentos básicos de novo. Ela sabia que não era erro dela. Alguém estava interferindo. Ainda assim, seguiu em frente. Ao final da primeira semana, Maia já havia reparado 3 veículos de alto padrão sem cometer um erro. Mesmo assim, não recebeu nenhum elogio, nenhum gesto de reconhecimento. Brian, por outro lado, mesmo atrasando entregas, continuava sendo tratado como o mais ágil do time. No sábado, ela chegou mais cedo. Não por obrigação, mas porque precisava de um tempo sozinha na oficina. Ligou a luz da baia, puxou um carro que ainda não tinha dono atribuído e começou a desmontar os freios. Aquela era sua zona de paz. O cheiro de metal, óleo e esforço. Era ali que se sentia no controle, longe do julgamento. Nesse dia, ninguém falou com ela. Mas antes de sair, Rick a chamou discretamente no escritório. Maia, só queria dizer que você tem feito um bom trabalho. Foi a primeira frase positiva que ouviu em 5 dias. Ela apenas assentiu com a cabeça e saiu. Do lado de fora, o céu já escurecia. Maia caminhou até sua caminhonete, sentou-se e por alguns segundos permaneceu ali em silêncio. Sabia que aquela semana havia sido apenas o começo e que o pior ainda estava por vir, mas também sabia algo que nenhum deles sabia. Ela não estava ali apenas para consertar carros. Ela estava ali para testar o caráter de todos à sua volta. E quando chegasse a hora certa, cada engrenagem desse sistema elitista e hipócrita sentiria o impacto da verdade. Na segunda semana, Maia já sabia exatamente onde ficava cada coisa. O compressor de ar, as bandejas de peças, os carrinhos de diagnóstico, até o tempo que o elevador hidráulico levava para subir um SUV pesado. Mas o que ela não sabia, ou talvez fingia não saber, era até onde iam as armadilhas silenciosas daquele ambiente. As piadas começaram de forma quase imperceptível. Comentários rápidos, ditos entre risos abafados. Vai devagar com esse torque aí, Maia. A graxa pode estragar sua manicure. Cuidado para não confundir o motor com o secador de cabelo, hein? Viam nela uma intrusa, e a forma que encontraram de demonstrar isso era pelo deboche. Sempre em tom de brincadeira, sempre de um jeito que não pudesse ser levado ao RH sem parecer exagero. Brian era o mais insistente. Alto, confiante e querido pela maioria, se sentia confortável em provocar Maia diante de todos. Esse aqui é o espaço dos mecânicos, viu? Disse ele um dia, apontando para a baia dela. Mas se quiser um rodinho, posso ver com o pessoal da limpeza. Alguns riram, outros baixaram a cabeça. Nenhum a defendeu. Durante os intervalos, o refeitório era sempre o mesmo cenário. Ela sentava em uma ponta, sozinha. Os outros técnicos e assistentes se concentravam em outra mesa. Conversavam, riam alto, trocavam piadas internas que a excluíam naturalmente. Jenna, a recepcionista, continuava sendo a única com quem Maia trocava algumas palavras. Mas mesmo Jenna parecia desconfortável em se aproximar demais. Como se receasse que isso atraísse para ela o mesmo desprezo silencioso que recaiu sobre Maia. O isolamento não era só social, era também profissional. Clientes que agendavam revisões eram, em sua maioria, homens de meia idade, executivos ou empresários, acostumados a serem tratados como reis. Quando viam Maia vindo com o tablet em mãos ou com as chaves do carro, muitos torciam o nariz. Tem outro técnico disponível? Pode chamar alguém com mais tempo de casa? Prefiro que o João cuide desse carro. Já conhece meu padrão,
Não gritavam, não eram agressivos, mas seus olhares diziam tudo, não confiavam nela. E na cabeça deles, a dúvida nem precisava ser justificada. Era mulher, era jovem, era negra e, naquele mundo, isso parecia ser sinônimo de incapacidade. Aos poucos, até tarefas simples eram tiradas de suas mãos. Rick, o supervisor, começou a passar inspeções mais simples para ela, sob a desculpa de otimizar o tempo, enquanto Brian e outros pegavam carros de maior valor e com sistemas mais complexos. Maya recebia serviços menores, troca de pastilhas, atualização de firmware, alinhamento. Ela não reclamava, mas guardava tudo. O que ela não sabia, ainda, era que Brian também havia começado a sabotar seu trabalho. Na quarta-feira daquela semana, após fazer a manutenção completa de um Lexus RX, Maya entregou o relatório com os parâmetros ajustados. O cliente, ao buscar o carro no dia seguinte, relatou que a luz do motor havia acendido. Rick a chamou imediatamente. Maya ficou surpresa. Refizera todos os testes. Tudo estava certo. Quando foi verificar, descobriu que o fusível do sensor de pressão tinha sido invertido. Não havia como ela ter cometido aquele erro. Aquilo foi feito depois que o carro saiu da baia. Ela alertou Rick. Você acha que alguém mexeu no carro depois de você? Ele perguntou com desconfiança. Acho que sim. E gostaria que as imagens da câmera fossem verificadas. Maya, cuidado com essas acusações. Ninguém aqui faria isso. Ela respirou fundo. Não insistiu. Sabia como esse tipo de coisa era visto. Uma funcionária nova acusando colegas antigos era um problema que poucos gerentes queriam resolver. E ela sabia o que acontecia com quem dava trabalho. Na manhã seguinte, quando chegou, encontrou sua baia com uma vassoura encostada na bancada e um bilhete preso com fita. Tem sujeira demais nesse setor. Foi Brian, ela tinha certeza. Mas ele agia com tanta naturalidade e confiança que parecia inatingível. Mesmo assim, Maya não recuou. Começou a anotar tudo, horários, comentários, interferências, nada muito explícito, apenas o suficiente para registrar. Ela não planejava reagir no impulso, planejava resistir com estratégia. No fim da semana, durante uma reunião informal com a equipe técnica, Rick passou uma lista com os nomes dos mecânicos que fariam atendimento aos clientes VIP na semana seguinte. Maya não estava entre os escolhidos. Questionou com calma. Você é nova ainda, Maya. Esses clientes preferem trabalhar com quem já conhecem. Preferem, ela entendeu bem, preferem não ser atendidos por alguém como ela. Naquela noite, ao chegar em casa, Maya tirou o macacão. Lavou as mãos com força para tirar a graxa acumulada e olhou para o espelho. Havia cansaço, sim, mas também havia algo crescendo ali dentro. Convicção. Aquela não era a primeira vez que alguém tentava diminuir o que ela era, mas seria a última vez que pensariam que ela não estava vendo. O sistema tentava empurrá-la para fora em silêncio, pela exclusão. Mas Maya não seria apagada. Ainda não sabiam quem ela era. Ainda não sabiam com quem estavam lidando. E quando soubessem, ninguém ali conseguiria fingir que não viu. Era uma segunda-feira como qualquer outra. O sol mal havia se levantado sobre o bairro nobre onde a concessionária ficava, e Maya já estava lá dentro, como sempre, antes de todos. Era uma forma de se preparar mentalmente para o que viria. O isolamento, os comentários disfarçados de brincadeira, a condescendência dos supervisores. Ela não esperava justiça ali. Esperava apenas espaço suficiente para provar sua competência, dia após dia. Naquela manhã, enquanto revisava o motor de um SUV alemão, Jenna entrou na oficina com um passo apressado, segurando uma prancheta. Maya, pode vir aqui um segundo? Ela tirou as luvas, limpou as mãos no pano e seguiu a recepcionista até a área de atendimento. Parado em frente ao balcão estava um modelo novo de sedã elétrico da marca, importado
impecável e com um acabamento interno que mais parecia uma sala de reunião sobre rodas. Ao lado dele, uma mulher negra, elegante, de cabelos grisalhos bem cuidados, vestida com discrição, mas com a postura de quem já viu muita coisa no mundo. Esta é a senhora Evelyn Moore, disse Jenna em voz baixa. Está com uma pequena queixa no freio regenerativo. Queria alguém com atenção aos detalhes. Maya assentiu e se aproximou com um sorriso leve. Bom dia, senhora. Posso dar uma olhada pessoalmente, se preferir. A mulher a observou por alguns segundos, não com desconfiança, mas como quem analisa silenciosamente, medindo mais do que o que os olhos enxergam. É você quem vai revisar o carro? Perguntou sem ironia. Sim, senhora. Eu mesma. Faço parte da equipe técnica. Houve uma breve pausa. Ótimo. Prefiro assim. Às vezes, atenção e competência vêm de onde menos se espera. Maya agradeceu com um leve aceno e levou o veículo para a baia mais afastada. Durante mais de uma hora, trabalhou em silêncio, verificou os sensores, conferiu os registros internos do módulo de freio, fez 2 testes no computador e ajustou um detalhe no firmware do sistema de recarga automática. Nada grave, mas o suficiente para causar o desconforto relatado pela cliente. Enquanto isso, do outro lado da oficina, Brian e 2 outros mecânicos observavam. Olha só quem está com cliente VIP hoje, murmurou um deles. Aposto que é parente, retrucou Brian. Só pode ser, porque se fosse cliente mesmo já tinha ido embora. Maya ouviu, mas não reagiu. Entregou o carro limpo, revisado e com o sistema ajustado. A senhora Moore aguardava sentada no lounge da recepção. Quando Maya entregou a chave, a mulher se levantou. Está tudo certo? Sim, senhora. Fiz a atualização e reconfigurei o sistema de freio regenerativo. O problema não deve voltar a acontecer. Mas, se quiser, posso agendar um retorno técnico em 30 dias, para garantir que tudo está funcionando como esperado. A mulher franziu um leve sorriso. Muito cuidadosa. E profissional. Gosto disso. Ela olhou discretamente para os funcionários em volta. Vendedores, gerentes e outros mecânicos que pareciam fazer questão de não notar a presença de Maya ali. Você gosta de trabalhar aqui? Maya hesitou por um instante, sem saber até que ponto poderia ser sincera. Gosto do que eu faço, senhora, e faço o melhor que posso. A senhora Moore assentiu. Guardou as chaves na bolsa, ajeitou o casaco nos ombros e disse algo que Maya não entendeu de imediato. Às vezes, a gente precisa estar dentro da máquina para entender onde ela falha. Obrigada, Maya. Ela se virou e foi embora sem alarde. A cena passou despercebida para quase todos ali. Um atendimento como qualquer outro, num dia qualquer. Mas o que Maya não sabia, e nenhum dos outros funcionários imaginava, era que a senhora Evelyn Moore não era apenas uma cliente. Ela era membro do conselho consultivo da montadora, uma das poucas mulheres negras em posição de poder dentro da estrutura global da empresa. Não andava com seguranças, não usava sobrenome em placas e tampouco gostava de chamar atenção, mas observava. E quando encontrava pessoas como Maya, ela tomava nota. Nos dias que se seguiram, Maya voltou à rotina habitual. A mesma solidão no almoço, o mesmo desprezo contido dos colegas, o mesmo tipo de cliente que torcia o nariz ao vê-la aproximar-se. Mas algo dentro dela estava mudando. Aquela mulher, aquela presença silenciosa e segura, tinha deixado uma marca. Não pelo elogio, que foi discreto, mas pela escuta. Pela primeira vez, alguém olhou para Maya e realmente a viu. Sem gritar, sem prometer nada, sem promessas vazias. Apenas com um gesto calmo, respeitoso e raro naquele ambiente. Confiança. Na oficina, ninguém mencionou o nome da cliente. Nem Brian, nem Rick, nem os supervisores. Para todos os efeitos, ela era apenas mais uma dona de carro. Mas Maya sentia. Ali tinha algo diferente. E em breve, toda aquela concessionária também sentiria. Na manhã de sexta-feira, o clima na concessionária estava diferente.
Os vendedores chegaram mais cedo que o habitual, todos de terno novo, sapato engraxado e sorriso forçado. As recepcionistas usavam maquiagem mais carregada. As vitrines tinham sido limpas 2 vezes e os carros do showroom reluziam como se fossem expostos em um salão internacional. Na oficina, não foi diferente. O supervisor Rick andava de um lado para outro, conferindo se cada baia estava limpa, se as ferramentas estavam organizadas milimetricamente e se os mecânicos usavam o uniforme completo e impecável. Hoje não é dia de erro, entendeu? Ele avisou a todos. Walter Price vai passar aqui. O nome circulou entre os funcionários como uma tempestade prestes a cair. Walter Price, o CEO da marca na América do Norte. Um homem conhecido tanto pela sua rigidez quanto pela sua arrogância. Não sorria, não elogiava. E quando aparecia, era como uma inspeção militar. Ninguém saía imune. Maya ouviu o aviso em silêncio. Estava no meio de uma inspeção de rotina num carro híbrido e não se apressou. Ela nunca gostou de correr só porque alguém importante chegou. Tinha princípios. Ou se faz certo sempre, ou não se faz. Mas Rick não pensava assim. Maya, ouça, disse, chamando-a no canto. Hoje, o ideal é você não ficar tão à vista. Se puder se concentrar em tarefas internas, tipo conferência de peças, seria ótimo. Ela entendeu na hora. Era uma maneira educada de dizer, fique fora do caminho para não atrapalhar a imagem da empresa. Claro, senhor, respondeu seca. Ela já tinha ouvido coisas parecidas antes. Era sempre a mesma ideia com palavras diferentes. Você não representa o que queremos mostrar. Só que Maya estava cansada de sumir quando os olhos importantes pousavam. Às 10 em ponto, a comitiva chegou. 3 carros pretos estacionaram em frente à entrada principal. Walter Price saiu do banco traseiro do último. Alto, cabelos grisalhos bem penteados, terno impecável, olhar duro. Olhou o prédio de cima a baixo como quem avalia o valor de uma casa antes de decidir se compra ou manda demolir. O gerente-geral da unidade foi o primeiro a se aproximar, quase tropeçando de ansiedade. Ao lado dele, Rick, o supervisor, com um sorriso que ele nunca tinha dado a nenhum funcionário. Sr. Price, é uma honra recebê-lo. Fizemos questão de mostrar o que há de melhor na equipe. Veremos, respondeu o CEO, sem apertar a mão de ninguém. Ele começou a andar pelas dependências, observando os carros, fazendo perguntas diretas aos vendedores e anotando tudo num bloco pequeno. Quando entrou na oficina, franziu o rosto, como se o cheiro de graxa e óleo fosse ofensivo à sua presença. Caminhou lentamente entre as baias, inspecionando sem dizer uma palavra. Maya continuava no seu posto. Estava conferindo o sistema de ignição de um veículo de última geração. Usava luvas, o rosto suado, um pouco de graxa no queixo. Concentrada, como sempre. Não percebeu a aproximação imediata do CEO. Walter parou em frente à baia, olhou para o carro, depois para ela. Isso aqui está fora de lugar, disse, olhando para uma bandeja de peças que estava um pouco afastada da marca no chão. Maya olhou para ele, depois para a bandeja. Estava a menos de 10 centímetros da marca. Mas não discutiu, apenas assentiu e ajeitou. Walter olhou fixamente para ela. E você é quem? Maya Thompson, senhor, mecânica da equipe técnica. Murmurou ele com um olhar vago. Não me parece técnico. Isso... Aqui tá mais para serviço de faxina com graxa no rosto. As palavras foram secas, duras, mas o pior foi o que veio depois. Risos abafados ao redor. Um dos mecânicos virou o rosto, tentando conter a expressão. Jenna, ao fundo, levou a mão à boca constrangida. Rick fingiu que não ouviu. E o gerente-geral soltou uma risada curta, nervosa, como quem busca aprovação. Maya ficou imóvel. Olhou para Walter, sem baixar a cabeça, mas sem responder. Por dentro, sentiu o sangue ferver. Por fora, permaneceu firme. Não daria o gosto da reação.
Walter Price virou-se e continuou andando como se nada tivesse acontecido, mas deixou algo para trás. O ambiente envenenado pela humilhação pública. Nos bastidores, o comentário correu como rastilho de pólvora. O CEO tinha colocado a mecânica no lugar dela. Alguns diziam isso com satisfação, outros com vergonha. Mas ninguém teve coragem de confrontar ou sequer consolar Maya. Na hora do almoço, ela comeu em silêncio no vestiário, sozinha. Não queria ouvir nem ver ninguém. O som do micro-ondas era a única coisa que preenchia o ar. O gosto da comida parecia metal. O peso nas costas, imenso. Naquele dia, ela terminou o expediente mais cedo. Pediu dispensa. Rick autorizou sem questionar. Pode descansar amanhã também, se quiser. Disse como quem oferece descanso a quem foi derrotado. Mas Maya não se sentia derrotada. Se sentia em silêncio, observando, como alguém que está prestes a dar o próximo passo. E o que viria depois daquela humilhação seria mais forte do que qualquer um ali era capaz de prever. Era uma quinta-feira comum na concessionária. O céu de Atlanta amanheceu nublado, o que deixava tudo ainda mais abafado. O calor fazia o asfalto evaporar e o cheiro de borracha queimada impregnava o ar da oficina. Mas Maya já estava lá, como sempre. Primeiro a chegar, última a sair. Havia sido escalada para um atendimento importante. A entrega técnica de um modelo de alto luxo, feito sob encomenda para um cliente VIP. O tipo de trabalho que exigia atenção a cada detalhe, desde o funcionamento do motor até a programação personalizada da central multimídia. E Maya era a única da equipe que dominava o sistema novo de configuração digital da marca. Mesmo assim, Rick parecia desconfortável com a escolha. Tem certeza de que quer pegar esse atendimento? Perguntou, tentando soar neutro. O cliente é exigente. E bom, você sabe. Eu sei, respondeu Maya. É por isso que sou a melhor opção. E era. Passou a manhã conferindo cada item do veículo. Suspensão ativa, piloto automático inteligente, configuração do painel, ar-condicionado dual zone, acabamento interno. Limpou as superfícies com pano de microfibra, ajustou o volante à altura ideal para o cliente, testou o sistema de estacionamento automático. Tudo estava perfeito. Perto do meio-dia, o cliente chegou. Um homem branco, grisalho, terno sob medida, relógio suíço no pulso. Foi recebido com toda a cerimônia. Gerente à disposição, café especial, 2 vendedores ao lado. Maya estava pronta, com o tablet na mão, para apresentar cada detalhe técnico da entrega. Boa tarde, senhor. Meu nome é Maya. Sou responsável pela configuração e entrega técnica do seu veículo. Podemos começar? O cliente olhou para ela de cima a baixo. Não disse nada. Rick, percebendo o clima, tentou intervir. A Maya é uma das mais técnicas da casa, senhor. Trabalha com esses sistemas desde que foram lançados. O homem apenas assentiu, frio. Maya deu início à apresentação. Com paciência, foi explicando o funcionamento das tecnologias mais recentes do carro. O cliente fazia perguntas técnicas e ela respondia com precisão. Ainda que o olhar dele fosse de desconfiança constante, ele não conseguia contestar nada. Foi nesse momento que Walter Price entrou no showroom. A visita não estava agendada. Ninguém esperava por ele naquele momento, mas era típico de Walter aparecer de surpresa, principalmente quando queria medir a lealdade e a eficiência dos subordinados. A presença dele, imponente como sempre, fez os vendedores se enfileirarem discretamente, como se esperassem ordens. Rick quase tropeçou para ir ao encontro dele. Senhor Price, que honra! Estou só observando hoje, disse seco. Seus olhos percorreram o ambiente até parar em Maya, que falava com o cliente, ainda mostrando o painel digital do carro. A expressão de Walter mudou. A sobrancelha ergueu-se ligeiramente. Caminhou até ela sem dizer nada.
Parou ao lado da apresentação e, sem sequer se dirigir diretamente a ela, interrompeu com um tom de desprezo. O que está acontecendo aqui? Maya se virou com calma. Estou realizando a entrega técnica do veículo do Sr. Andrew, senhor. Walter a olhou com o mesmo olhar que teve dias antes, quando sugeriu que ela parecia faxineira. A entrega técnica está sendo feita por você? Sim, senhor. Ele olhou em volta. Viu Rick, os vendedores, o cliente, todos em silêncio, e então falou alto o suficiente para ecoar no showroom inteiro. Isso aqui virou palhaçada, uma faxineira com graxa no rosto, representando a marca diante de um cliente. É esse o nível que essa unidade chegou. O silêncio foi imediato. Os poucos clientes que estavam na recepção se viraram. Jenna, atrás do balcão, congelou. Rick ficou pálido. O cliente VIP, desconcertado, mexeu nos punhos da camisa sem saber para onde olhar. Walter ainda sacudiu a cabeça e murmurou. Isso é um insulto ao padrão da nossa marca. Maya não respondeu. Ficou ali, parada, com o tablet nas mãos. O rosto calmo, mas os olhos fixos nos dele. Não havia lágrimas. Não havia grito. Só firmeza. E um silêncio que queimava mais do que qualquer resposta. O cliente pigarreou. Walter ignorou. Rick tentou suavizar a situação. Sr. Price, talvez tenha havido um mal-entendido, mas não houve mal-entendido. Houve humilhação, pública, cruel e consciente. Walter virou as costas e saiu da sala como entrou, com arrogância e desprezo. Rick caminhou até Maya, mas hesitou. Não sabia o que dizer. Não havia nada que pudesse dizer. Ela entregou o tablet ao cliente, finalizou a explicação com calma e se retirou da sala. No corredor, os olhares a seguiram, alguns com pena, outros satisfeitos. Brian deu uma risadinha disfarçada quando ela passou. No vestiário, Maya lavou as mãos. A água corria sem pressa. O som da torneira parecia ecoar dentro dela. Esfregou a graxa, esfregou a pele, mas nada tiraria a mancha daquilo que tinha acontecido ali. Sozinha, ela se olhou no espelho. Não havia tristeza, havia decisão. Ali, naquele momento, Maya fez uma escolha. Ninguém mais a trataria como invisível. Não por causa da sua cor, não por ser mulher, não por se recusar a baixar a cabeça. Ela saiu da concessionária sem falar com ninguém, não pediu explicações, não deixou recado, mas na cabeça dela já estava tudo claro. O tempo da paciência tinha acabado. Agora era o tempo da verdade. No dia seguinte à humilhação, Maya não apareceu para trabalhar, nem mandou recado, nenhum e-mail, nenhuma mensagem, apenas não estava lá. Às 7h30, o supervisor Rick já andava de um lado para o outro, tentando entender o que havia acontecido. Jenna, a recepcionista, comentou discretamente com um colega que Maya parecia estranha na tarde anterior, calada, distante, mais do que o normal. Brian, por sua vez, tirou proveito imediato da situação. No café da manhã, fez questão de comentar em voz alta. Parece que a graxa escorreu até a dignidade. Deve estar chorando no colo da mamãe. Risos abafados preencheram o ambiente. Ninguém retrucou, nem mesmo os que lá no fundo sabiam que aquilo tinha passado dos limites, porque naquele lugar o silêncio era moeda de troca. Quanto menos você se envolvia, mais seguro estava. Ao longo do dia, o burburinho aumentou. Vendedores comentavam entre si que o CEO tinha colocado ordem na casa. Alguns funcionários mais antigos diziam que foi melhor assim, que Maya não era perfil para aquele tipo de ambiente. Outros simplesmente fingiam que nada tinha acontecido. Era mais fácil ignorar do que enfrentar. No refeitório, o assunto era só a cena da entrega técnica. Aquilo foi feio, comentou um dos assistentes em voz baixa. Feio? Foi constrangedor, mas ela se colocou nessa posição. Vai. Bater de frente para quê? Respondeu o outro. A ausência dela começou a pesar nas tarefas. O setor técnico notou rapidamente a falta de organização.
Carros começaram a se acumular. Um sistema de reprogramação foi atribuído a Brian, que errou um parâmetro e quase danificou um módulo de direção. Rick teve que intervir. Mesmo assim, ninguém cogitou ligar para Maya. Era como se já tivessem decidido que ela tinha desistido, abandonado o posto. E isso, de certa forma, trazia alívio para os que se sentiam ameaçados por sua presença. No fim do segundo dia sem notícias, Rick recebeu um e-mail curto da área administrativa. Funcionária Maya Thompson solicitou afastamento temporário, sem prazo definido para retorno, documentação protocolada. Foi o suficiente para que muitos na equipe entendessem a mensagem como demissão. Brian, inclusive, chegou a fazer um comentário maldoso no grupo interno da oficina. O problema resolveu sozinho. O sistema se limpa. No terceiro dia, Maya ainda não apareceu. Os armários dela estavam trancados. Os carros que seriam atribuídos à sua baia foram redistribuídos. O nome dela sumiu da lousa de escala. Era como se nunca tivesse passado por ali, e isso tranquilizou muita gente. No showroom, o assunto foi esfriando. O CEO já havia voltado para a sede da marca. Os clientes do dia não sabiam de nada, e a rotina voltava a se ajeitar, como se aquela ferida nunca tivesse sido aberta. Mas Jenna sentia algo estranho, algo que crescia em silêncio. Na tarde de sexta, Rick passou pela recepção e comentou com ela. A Maya não era para esse lugar mesmo. Muito talento técnico, mas falta jogo de cintura. Aqui é outro nível. Jenna engoliu seco, olhou para ele e respondeu quase sem pensar. Ou talvez esse lugar é que ainda não está no nível dela. Rick fingiu não ouvir e seguiu adiante. No sábado, uma coisa inesperada aconteceu. Uma cliente que havia sido atendida por Maya há 2 semanas retornou para uma revisão simples. Perguntou por ela. A Maya não está mais conosco, respondeu Jenna educadamente. A mulher franziu a testa desapontada. Que pena. Foi a única que explicou o sistema do carro com clareza. Parece que sabia mais do que todos aqui juntos. A frase caiu como uma pedra em cima do balcão. Jenna sorriu, mas não respondeu. Sentia algo dentro de si começar a mudar. Nas oficinas, Brian agora se comportava como se fosse o líder informal da equipe. Fazia piadas em voz alta, dizia que agora o ambiente estava limpo, que a paz tinha voltado. Alguns riam com ele, outros fingiam rir. Mas o rastro que Maya deixara, discreto, eficiente e digno, não tinha sido apagado. Aos poucos, os erros começaram a se acumular. Revisões atrasadas, relatórios incompletos, reclamações de clientes que antes eram resolvidas sem ruído. Rick se viu tendo que intervir mais vezes do que gostaria. Mas não. Admitia o óbvio. Maya fazia mais falta do que ele gostaria de reconhecer. Jenna, observadora, percebia os olhares evitativos dos colegas. A ausência de Maya não trouxe paz, trouxe vazio. E no fundo todos sabiam, aquilo ainda não tinha acabado. Havia algo na maneira como Maya suportou tudo, calada, firme, profissional. Algo no modo como saiu sem alarde, sem gritar, sem se vitimizar. Algo que deixava um rastro de incômodo nos que tentavam seguir como se nada tivesse acontecido. Na segunda-feira seguinte, enquanto Rick organizava a agenda da semana, recebeu um comunicado interno da matriz. Todos os funcionários deverão comparecer a uma reunião obrigatória na sexta-feira, 17 horas, no showroom da unidade. Participação do setor corporativo. Ele leu aquilo 2 vezes. Franziu a testa. Não era comum esse tipo de reunião vir da sede, muito menos com presença da matriz. Alguma ideia do que é? Perguntou a um colega do setor de vendas. Nenhuma, mas parece que é sério. Do lado de fora, o sol brilhava forte. O asfalto quente refletia a luz como se fosse aço polido. E naquela oficina, o clima começava a mudar, silenciosamente, como se algo grande estivesse se aproximando. Desde que Maya saiu, sem dar explicações, os dias na concessionária seguiram numa falsa normalidade.
Por fora, tudo parecia no lugar. Carros entrando e saindo, recepcionistas sorrindo, vendedores com discursos ensaiados, mecânicos girando chaves e pressionando tablets. Mas por dentro havia uma tensão que pairava. No ar, como nuvem carregada prestes a desabar. Maya não apareceu na segunda, nem na terça, nem na quarta. O RH confirmou. Ela havia solicitado uma licença pessoal por tempo indeterminado, com base em motivos particulares. Nada mais foi dito. Rick não questionou, e ninguém da equipe técnica tentou entrar em contato. Se sumiu, é porque não aguentou a pressão, comentou Brian, confiante, numa conversa informal no refeitório. Ou percebeu que esse lugar não era para ela, disse outro. O cansou de se fazer de coitada, arrematou Brian rindo. A ausência de Maya se transformou em uma espécie de alívio coletivo para quem via nela uma ameaça. Mas havia algo errado nesse alívio. Era cedo demais, simples demais. A forma como ela saiu, sem escândalo, sem uma palavra, sem uma reação, não parecia desistência. Parecia preparação. Na quarta-feira, uma assistente administrativa da matriz passou discretamente pela unidade para checar documentos de operação. Rick estranhou, mas não questionou. No dia seguinte, 2 técnicos do setor jurídico da sede ligaram pedindo relatórios internos dos últimos 2 meses. O gerente-geral suou frio, mas cumpriu. As perguntas foram técnicas: escalas, registros de manutenção, acesso aos sistemas, logs de usuários, nada fora do normal. Mas o tom era meticuloso, o tipo de cuidado que só aparece quando alguém está levantando algo mais sério. No chão da oficina, os erros começavam a se acumular. Brian, que antes zombava de Maya, se atrapalhava com os diagnósticos eletrônicos. Entregava carros com pendências. Um cliente reclamou que o consumo de bateria aumentou após a manutenção. Outro retornou com falhas no painel. Rick começava a perceber que Maya fazia mais do que aparentava, mas já era tarde demais. Na sexta-feira, às 15 horas, um e-mail da sede apareceu nas caixas de entrada de todos os funcionários da unidade. Assunto: reunião interna, caráter obrigatório. Prezados colaboradores, comunicamos que hoje, às 17 horas, realizaremos uma reunião no showroom principal com a participação de membros do setor corporativo da matriz. Sua presença é indispensável. AT, diretoria regional. O reboliço começou na hora. Ninguém sabia do que se tratava, mas não era comum convocação da matriz em uma tarde de sexta-feira, muito menos com aviso tão seco e direto. Brian brincou. Vai ver, vão anunciar a nova musa da graxa. Maya vai voltar promovida a chefe da oficina. Ninguém riu. Pela primeira vez, o tom de piada perdeu o peso. Havia algo naquele dia que não combinava com ironia. Jenna, quieta atrás do balcão, parecia inquieta. Rick fechou a porta do escritório mais cedo. O gerente-geral foi visto no telefone, suando, tentando confirmar com alguém do RH se sabia o motivo da convocação. Ninguém sabia. Às 16h45, os funcionários começaram a se reunir no showroom. O ambiente era frio, climatizado demais. Os carros em exposição estavam como sempre, alinhados, polidos, perfeitos. Mas as pessoas, não. Estavam inquietas, cheias de perguntas, olhares nervosos trocados entre si. Os mecânicos em silêncio, os vendedores especulando. Jenna, parada ao fundo, segurava a prancheta com força. Às 17 horas em ponto, os vidros da entrada refletiram a chegada de um carro escuro, silencioso, que parou bem em frente à concessionária. Não, era o carro de um executivo comum. Era um modelo novo, ainda não lançado oficialmente no mercado, um dos poucos disponíveis no país. Rick franziu a testa. Brian parou de rir. Todos olharam para a porta automática. E ela se abriu. Do carro saiu Maya,
Mas não era a Maia de macacão sujo e rosto cansado. Era a Maia de salto firme, vestido sóbrio, cabelos soltos com leve ondulação, olhos firmes, passos seguros, elegância sem ostentação. O silêncio foi imediato. Ela caminhou pelo showroom como quem conhece cada centímetro do chão que pisa, porque conhece. O som do salto ecoava como martelo em vidro. O gerente geral tentou se aproximar, mas ela ergueu a mão suavemente, sem parar de andar. Atrás dela, duas pessoas da matriz, vestindo ternos discretos, seguiam em silêncio com pastas nas mãos. Maia subiu no pequeno degrau ao lado da recepção, virou-se de frente para todos e disse com voz firme: "Boa tarde. Obrigada por estarem aqui. Eu pedi essa reunião. Foi como um soco no estômago coletivo." Rick empalideceu. Brian ficou boquiaberto. Jenna, ao fundo, cobriu a boca com a mão. "Em breve, vocês vão entender por quê." Ela não gritou, não bateu na mesa, não exigiu respeito. Ela o impôs com sua presença. E naquele momento todos entenderam. Maia não tinha ido embora. Ela estava apenas se preparando. E agora, era ela quem estava no controle. O silêncio no showroom era tão absoluto que se podia ouvir o zumbido dos ventiladores do ar-condicionado. Maia, de pé diante de todos, não apressava suas palavras. Seu olhar varria os rostos familiares com calma. Rostos que por semanas fingiram que ela não existia, ou pior, a trataram como um estorvo. Agora todos estavam ali, de frente para ela, esperando por explicações. "Imagino que estejam se perguntando o que está acontecendo", começou. "E principalmente porque eu pedi essa reunião." Ela fez uma pausa, olhando diretamente para Rick, depois para Brian, que mal conseguia sustentar o olhar. "O que poucos aqui sabem é que meu nome completo é Maia A. Thompson Miller. Sou filha de Charles Miller, fundador da marca que vocês representam com tanto orgulho. Cresci entre motores e escritórios. Estudei engenharia mecânica, sim, trabalhei em oficinas simples por escolha e estive aqui, nesta unidade, não porque precisava, mas porque queria entender como os funcionários da base estão sendo tratados." A revelação caiu como um raio. Um burburinho se iniciou, mas foi logo silenciado por um simples gesto dela com a mão. Por semanas eu fui ignorada, humilhada, sabotada, silenciosamente excluída por muitos que estão aqui nesta sala. E como vocês devem imaginar, isso não foi por acaso. Tudo o que aconteceu está documentado. Ela fez um sinal para o homem da matriz, que ligou um pequeno projetor portátil. Um vídeo começou a ser exibido em uma tela improvisada no fundo do showroom. Cenas da oficina, áudios de conversas, gravações autorizadas por protocolo interno da matriz, que haviam sido ativadas pela própria Maia, com respaldo jurídico. Não eram cenas dramáticas, mas sim reveladoras. Brian fazendo piadas racistas e sexistas, Rick ignorando solicitações de revisão de câmeras, vendedores torcendo o nariz para Maia na entrega de veículos. Tudo sutil, tudo real. Eu poderia ter revelado minha identidade no primeiro dia, mas não teria aprendido o que realmente precisava, que ainda existem lugares onde o talento e o esforço não são suficientes se você tem a pele certa, o gênero errado, ou se não está dentro do padrão de conforto de quem está no topo. Ela caminhou pelo salão com calma, como se retomasse cada centímetro do espaço que lhe havia sido negado. Durante minha ausência, estive na sede, reuni com o conselho e com os acionistas da rede. E hoje posso anunciar formalmente. Ela fez sinal novamente. O outro funcionário da matriz abriu uma pasta e retirou um documento com selo da diretoria. Que a rede de concessionárias desta região passa agora a ser controlada diretamente por mim. Eu sou a nova diretora operacional da unidade e as mudanças começam hoje. O choque se espalhou pela sala como um terremoto silencioso. O gerente-geral tentou se aproximar. "Senhorita Thompson, eu..." começou nervoso.
Por favor, apenas Maya. E não se preocupe, suas responsabilidades serão revisadas junto ao Departamento de Compliance, assim como as de todos os líderes que falharam em agir diante do que foi relatado. Ela se voltou para Rick, que agora parecia menor do que nunca. Rick, sua omissão custou mais do que sua autoridade. A partir de hoje, está afastado do cargo. Ela virou-se então para Brian, que estava imóvel, pálido, olhos baixos. E quanto a você, Brian, suas atitudes não representam esta empresa. Você está dispensado imediatamente. Pode entregar seu crachá na saída. Ninguém comemorou. Era muita coisa para digerir, mas havia olhos marejados entre os funcionários mais jovens. Jenna, ao fundo, tentava conter a emoção. Finalmente, alguém havia feito o que todos achavam impossível: enfrentar o sistema e vencê-lo por dentro. Maya voltou ao centro da sala. Mas esta reunião não é só sobre justiça, é sobre futuro. Ela se virou para o projetor, que agora exibia imagens de uma nova unidade de treinamento. Jovens mulheres, aprendizes negros, ex-funcionários de oficinas independentes sendo capacitados por instrutores da marca. Estamos lançando um novo programa de formação técnica. Aqui, nesta unidade, vamos abrir espaço para quem nunca teve oportunidade, para quem é competente, mas foi ignorado. E todos que ainda estiverem aqui terão a chance de recomeçar, se estiverem dispostos a aprender de verdade o que é respeito, dignidade e excelência. O showroom ficou em silêncio por mais alguns segundos. Depois, palmas. Não muitas, mas sinceras. De pessoas que se sentiram vistas pela primeira vez ali dentro. Maya desceu do pequeno degrau. A autoridade agora não era um crachá. Era o peso de tudo que ela havia suportado e da postura com que escolheu reagir. Naquele dia, a concessionária não só ganhou uma nova direção, ganhou um novo propósito. E Maya ganhou o lugar que sempre foi dela por direito, não por sobrenome, mas por mérito, coragem e dignidade. Após o anúncio da demissão de Rick e Brian, o showroom permaneceu em silêncio absoluto. Era como se o ar tivesse ficado mais denso. A maioria dos funcionários não sabia para onde olhar. Para muitos, aquela era a primeira vez que viam alguém em posição de poder usar essa autoridade para corrigir o que era moralmente errado, e não apenas para manter a hierarquia. Maya permaneceu no centro da sala por mais alguns segundos, como quem sabe que o que está por vir ainda é mais importante do que tudo que foi dito até ali. Eu sei que muita gente ainda não entendeu o que de fato está acontecendo, ela disse com a voz firme e serena. Por isso quero explicar com clareza quem eu sou e por que estou aqui. Ela fez sinal e o colaborador da matriz trouxe outra pasta, desta vez com documentos mais espessos. Meu pai, Charles Miller, fundou esta montadora com um princípio muito simples: as pessoas são mais importantes que os produtos. Ele acreditava que não basta fazer os melhores carros, é preciso construir ambientes onde os melhores talentos possam florescer, independente de sua aparência, origem ou gênero. Ela parou por um momento. A emoção era visível em seus olhos, mas sua postura permanecia impecável. Quando ele faleceu, eu não quis assumir um cargo direto. Preferi entender a empresa por dentro. Estudei, trabalhei de baixo para cima, passei por oficinas pequenas, empresas terceirizadas, chão de fábrica, e quando soube das denúncias silenciosas sobre essa unidade, pedi para ser designada aqui. Houve um murmúrio leve entre os presentes. Muitos se entreolhavam, surpresos com a decisão corajosa que Maya tomara. Se infiltrar no sistema para provar com seus próprios olhos como a base estava sendo tratada. Ela abriu a pasta diante de todos. Aqui estão os relatórios. Reuni durante semanas todas as evidências necessárias. Conversas gravadas por câmeras internas autorizadas, mensagens trocadas em grupos corporativos, manipulações em sistemas técnicos. Tudo registrado com respaldo jurídico. Ela ergueu uma folha impressa, mostrando trechos de conversas entre funcionários. Inclusive,
Frases racistas e misóginas escritas por Brian e outros membros da equipe técnica. Vocês acham que ninguém está vendo, mas a verdade sempre aparece, e a verdade exige resposta. Ela virou-se para a diretora regional, que agora a assistia com respeito evidente. Esses documentos já estão protocolados junto ao setor de compliance e às áreas legais da empresa. Algumas ações serão tomadas imediatamente, outras vão envolver investigações formais. Mas o que posso garantir é que ninguém mais aqui vai ser silenciado por falar a verdade. Nesse momento, Jenna, parada ao fundo da sala, deu um passo à frente. "Posso falar?" disse com voz trêmula. Maya assentiu. "Eu vi tudo o que aconteceu e me calei por medo, por conveniência. Mas ela", apontou para Maya, "fez o que nenhuma de nós teria coragem de fazer. E por isso ela merece respeito e apoio." Outros começaram a se manifestar também. Um jovem mecânico auxiliar disse que sempre admirou Maya, mas nunca teve coragem de dizer nada. Uma funcionária do administrativo confessou ter presenciado piadas de mau gosto e se calado. Aos poucos, os silêncios se romperam. Maya não sorria. Ela escutava, dava espaço, porque aquele momento não era apenas sobre ela. "A verdade não serve só para punir", ela disse por fim. "Serve para libertar." Ela então mostrou uma imagem final. Um novo espaço sendo montado dentro da própria concessionária. Uma sala de treinamento técnico e humano, onde novos profissionais, mulheres, negros, jovens de comunidades periféricas, teriam oportunidade real de aprender, crescer e ocupar seus espaços. A partir da semana que vem, essa unidade será a primeira do país com política de inclusão integral e formação técnica diversa. E eu estarei aqui, acompanhando pessoalmente cada etapa. Ela olhou para o grupo reunido. "Quem quiser caminhar comigo, terá apoio. Quem preferir manter as velhas práticas, será deixado para trás." Não havia mais nada a dizer. Maya desceu do pequeno palco, cruzou o showroom com a mesma calma com que entrou e parou ao lado de Jenna. "Obrigada", disse, num tom que só as duas ouviram. E então, diante de todos, Maya voltou a ser exatamente quem era desde o início. Uma mulher preparada, forte, digna, e que nunca precisou provar nada para ninguém, mas fez questão de provar tudo para ela mesma. 2 semanas se passaram desde a reunião que mudou tudo. A concessionária não. Era mais a mesma. Não apenas pelo novo comando ou pelas trocas na equipe, mas pela atmosfera. O silêncio carregado que antes definia o ambiente havia sido substituído por algo raro naquele espaço. Respeito. Maya estava ali todos os dias. Não mais como mecânica de macacão sujo, mas como diretora operacional. Ainda assim, caminhava pelo chão da oficina como sempre fez, olhando nos olhos de cada funcionário, ouvindo, observando. Não gritava, não impunha medo. Liderava com presença, com escuta. O programa de formação já tinha começado. Jovens de bairros periféricos chegavam diariamente para os treinamentos. Mulheres interessadas na área técnica, que antes sequer cogitavam aquele ambiente, agora encontravam uma porta aberta. Maya fazia questão de participar das primeiras aulas. Pegava ferramentas junto com eles, sentava no chão, mostrava com as próprias mãos o que significava trabalhar com excelência. Do antigo time técnico, alguns pediram desligamento. Outros, como o jovem assistente chamado Carlos, pediram uma nova chance. "Eu fui covarde", ele disse um dia encarando Maya. "Vi tudo o que fizeram com você e fiquei quieto. Se ainda puder aprender, quero tentar de novo." Maya o acolheu, porque ela sabia, mudar um sistema exige justiça, sim, mas também exige educação, paciência e oportunidade. O antigo gerente-geral foi transferido. Rick, o supervisor, respondeu a um processo interno e foi afastado de forma definitiva. Brian nunca mais foi visto por lá. A reputação da unidade começou a se transformar.
Não por campanhas publicitárias ou marketing forçado, mas por boca a boca real. Clientes passaram a perceber a diferença no atendimento, na postura dos funcionários, na diversidade da equipe. O que antes era elitismo frio, agora era competência com humanidade. Num sábado ensolarado, Maia foi convidada para dar uma entrevista em um programa local de empreendedorismo. A gravação aconteceu dentro da própria concessionária, no novo espaço de capacitação, onde jovens aprendizes realizavam exercícios práticos com carros de verdade. A jornalista perguntou: Maia, o que você aprendeu com tudo o que viveu aqui? Ela pensou por um instante. Depois respondeu: que o mundo só muda quando a gente tem coragem de entrar onde não somos bem-vindos e permanecer lá, com dignidade, até que o espaço seja nosso por direito e também por conquista. A entrevista emocionou, mas Maia não chorou. Ela não era feita de lágrimas, era feita de aço e de alma. Na saída da gravação, uma jovem aprendiz se aproximou dela. Eu nunca pensei que eu podia estar aqui. A senhora me inspira. Maia sorriu, segurou o ombro da menina e disse: nunca mais chame ninguém de senhora. Aqui somos todas guerreiras. E guerreiras se chamam pelo nome. Elas riram. O futuro estava ali, diante delas, com cheiro de oficina e promessa de renovação. Do lado de fora, os carros de luxo continuavam desfilando pelo estacionamento. Mas agora, quem entrava ali não era julgado pela aparência. Era acolhido pelo talento. E Maia não precisava mais provar nada a ninguém. Mas mesmo assim, todos os dias, fazia questão de mostrar que respeito, competência e humildade andam juntos, quando quem lidera conhece a dor de ser ignorado. Você já sentiu que precisou trabalhar o dobro para receber metade do reconhecimento? A história de Maia mostra que a força de uma mulher determinada pode desmontar estruturas inteiras, sem gritar, sem se vingar com ódio, apenas com coragem e verdade. E você, já passou por uma situação parecida? Conta aqui nos comentários. Sua voz merece ser ouvida. E se histórias como essa te tocam, se inscreva no canal para não perder as próximas, porque aqui a justiça sempre encontra o seu caminho.